Bem-vindo uma vez mais. Portanto, este é o primeiro webinar sobre abertura de conta. Hoje vamos apenas fazer menção à abertura de contas para clientes individuais. Noutras sessões iremos falar outros tipos de contas, portanto, contas de empresas, contas conjuntas, contas bancárias, portanto, outros tipos de contas. Antes de mais, quero falar sobre a nossa comunidade de Forex, do Cascopy. Atualmente temos vários concursos a decorrerem. Os clientes podem ganhar até anualmente 1 milhão. Portanto, existem vários concursos de traders, estratégias, artigos, análise técnica. Portanto, o concurso de Miss do Cascopy 2013. Depois também grande prémio provedores de sinais, análise fundamental e, portanto, todos estes concursos já estão traduzidos em português, caso algum cliente não tenha facilidade em inglês, podem então ter apoio na sua própria língua. Portanto, para a abertura de conta, o nosso site está agora em português. Normalmente, quando os clientes acedem, está em inglês. Podem alterar o idioma aqui, portanto, aqui em cima, em inglês, mudar então para português. Para a abertura de conta, portanto, antes de mais, vamos falar sobre as condições. Portanto, na Ducas Copy Bank podem fazer a abertura de conta a partir de 5.000 dólares. Enquanto que na Ducas Copy Europe, que podem aceder através deste botão aqui, podem abrir contas a partir de 100 dólares. Mas já vamos falar nisso mais tarde. Portanto, para o registro da conta, uma conta, portanto, um cliente investir a partir de 5.000 dólares. Portanto, no site da Ducas Copy, abrir conta de negociação real Forex. Aqui, portanto, tem a informação, quais são os passos. Portanto, o primeiro passo, de qualquer das formas, é o registro online. E o registro online é clicando aqui. Muito bem, a janela pode estar um pouco pequena, mas nós aumentamos. Muito bem, portanto, contas individuais. A primeira opção é para particulares. E neste caso, portanto, existe a opção conta de retalho, que são contas inferiores a 50.000 dólares, ou então, quando são contas superiores, poderá ser uma conta padrão. Neste caso, não existe diferença, portanto, a diferença neste caso é relativamente ao valor, mas as condições são iguais para qualquer tipo de conta, para qualquer cliente. Portanto, vamos então fazer uma conta padrão, portanto, uma conta a partir de 50.000 dólares de investimento. Portanto, aqui tem informação, montante mínimo a ser depositado para abrir uma conta real de trading são os 5.000 dólares. Neste caso, para residentes não suíços e para residentes suíços, isto já neste caso é para, portanto, clientes que estejam na Suíça, que são os 1.000 dólares. Portanto, submeter, primeiro passo já está feito. Aqui, portanto, a identificação, os detalhes pessoais. Primeiro nome. Eu aqui quero fazer uma especial ressalva porque, portanto, clientes portugueses, brasileiros e, portanto, normalmente de origem latina têm mais do que um nome. Portanto, é o meu caso e grande parte dos clientes, portanto, destes países e normalmente, portanto, os clientes apenas escrevem o nome e, portanto, eu sugiro que escrevamos os nomes porque mais tarde os formulários, portanto, o cliente, após o registro, recebe no e-mail formulários gerados com informação automática que foi escrita aqui. Então, neste caso, o cliente deve escrever o nome, portanto, completo, tal como aparece no BI, portanto, identidade, carteira de identidade, no caso do Brasil, ou então no passaporte. Neste caso, o meu nome primeiro é Cristiano Jorge, o meu primeiro nome. O segundo nome também devem colocar exatamente como está no passaporte. Neste caso eu vou colocar apenas 2 nomes, apesar de ter mais. Portanto, no meu caso, seria então assim, Cristiano Jorge Vieira da Costa Pires. Portanto, é importante que coloquem o nome completo. Isto facilita a minha data de nascimento. Portanto, não vou pôr a real, vou pôr uma fictícia, mas... Muito bem, portanto 1 de janeiro de 1980. Nasci, portanto, no Porto. Colocam a cidade primeiro e depois podem colocar o país.
Aqui, portanto, repetem o país. Neste caso, nasci em Portugal. Morada jurídica. Portanto, isto é a morada em que estão registado nas finanças. Ou, portanto, no caso de ainda não trabalharem, serem, por exemplo, estudantes, neste caso deve ser a morada com que estão registados no bilhete, no cartão de cidadão ou carteira de identidade. Portanto, vou colocar um exemplo, Avenida da Boa Vista, número 1, portanto, 1. O código postal, portanto, 4250, 001, isto é um código postal e uma morada fictícia, mas de qualquer das formas, portanto, é importante que coloquem o código postal com IFAN, no caso de haver cidade de Porto, país Portugal, morada de correspondência. No caso de pretenderem que a correspondência seja noutra morada, neste caso devem colocar, escrevem aqui a morada, vou dar-vos um exemplo, Rua da Boa Vista, número 2, por exemplo, e colocam o código postal 4250 001 Porto. Mas neste caso, portanto, não é aplicável. Telemóvel, neste caso Portugal, portanto aqui aparece imediatamente o indicativo 351, depois 912 345 6 7 8, ok. Passando então telefone privado, neste caso eu sugiro que coloquem sempre um telefone alternativo de casa, por exemplo, 22 2 1 2 3 4 5 6. Muito bem. O endereço de e-mail, neste caso eu vou colocar aqui o meu endereço da Ducascopy. Portanto, qualquer questão que tenham, podem sempre enviar um e-mail para mim com as vossas questões, até mesmo durante o registro. Este é o meu e-mail, portanto, cristiano.pires@ducascopy.com. Aqui confirmam, para ser mais rápido, podem fazer Ctrl+C e aqui Ctrl+V. O estado civil solteiro. O idioma, portanto, português. Avançar. O segundo passo neste caso já está feito. Vamos passar então ao terceiro passo. Isto já está relacionado, portanto, com os dados, portanto, neste caso relacionados com o empregador, ou seja, o tipo de emprego que tem. Vamos aqui ver então os dados profissionais, portanto, empregado. As opções que existem, portanto, é empregado, empresário, no caso de trabalharem por conta própria, desempregado, ou um caso misto, portanto, empregado e empresário. Eu, portanto, neste caso sou empregado. Nome da empresa, Ducascopy Bank SA. Neste caso eu sugiro que coloquem sempre o nome completo da empresa. Portanto, ocupação, ou seja, qual é o vosso emprego, o que é que fazem? Financial Manager. Lamentavelmente as profissões ainda não estão traduzidas, mas de qualquer das formas, se tiverem alguma dúvida, eu sugiro que utilizem a tradução do Google, por exemplo. Portanto, aqui colocam a atividade, gestão de clientes em português, espanhol, francês e inglês. Se desejarem, podem colocar mais informação, comunicação e suporte a clientes. Portanto, podem escrever mais e é possível aumentar a janela. Aqui, portanto, portanto, a informação adicional relativamente, por exemplo, à experiência académica. Vamos então, licenciado em comunicação empresarial pelo SCAP. Podem colocar mais, estudante Erasmus. Muito bem, podem colocar mais informação que julguem que seja pertinente. Aqui
devem, portanto, colocar a morada da sede da empresa. E no caso de trabalharem noutro escritório, diferente da sede, podem colocar, portanto, aqui escritório e colocam a morada. Muito bem. Por exemplo, assim, código postal, portanto, também é fictício. País Portugal. Neste caso, isto é importante, portanto, salientar. Isto é, portanto, para informar se é uma pessoa politicamente exposta. Neste caso, eu não sou. E, portanto, aqui existe uma explicação, no caso de haver alguma dúvida, o que é entendido então por uma pessoa politicamente exposta. Quarto passo é então sobre portanto, informação da conta, qual a moeda de abertura de conta, euro. Neste caso é possível ter mais do que uma moeda. Portanto, teriam-se várias subcontas, uma, portanto, principal, por exemplo, o euro, e depois é possível ter de dólar, franco suíço, iene japonês, como desejarem. Os ganhos anuais, portanto, colocam aqui informação. Aqui, portanto, é o património líquido estimado, ou seja, qual é o valor da fortuna atual que tem. O país de origem dos fundos e o montante a investir na Ducascopy. E aqui, portanto, a informação sobre a origem de fundos. Neste caso, portanto, vou colocar rendimentos, mas existe pensão, herança, ganhos em lotaria, ganhos em mercados financeiros, presentes ou outros. Bem, rendimentos. Aqui, portanto, podem colocar informação adicional relativamente a este investimento. Vou-vos dar um exemplo de ganhos derivados do meu emprego atual e poupança de dinheiro de empregos anteriores. Neste caso podem também adicionar herança. E neste caso tem dois campos, portanto tem informação adicional. O que aqui poderiam colocar apenas um, aqui adicionam. E vamos então avançar para o próximo passo. Portanto, sexto passo. Isto está relacionado com o beneficiário da conta. Ou seja, o parceiro contratual declara por este meio que, primeira opção, o parceiro contratual é o único beneficiário dos ativos em causa. Ou seja, neste caso eu sou o beneficiário da minha conta. No caso de haver mais do que um beneficiário, deve colocar a segunda opção e colocar o número. É importante, portanto, dizer-vos que no caso de haver mais do que um beneficiário, é necessário enviarem também documentos relativos aos beneficiários. Neste caso será, portanto, uma cópia original certificada do passaporte ou cartão de cidadão e também um comprovativo de morada. Portanto, o gestor de conta aqui devem então colocar Cristiano Pires, que serei eu. De onde é que nos conhecem? Eu aqui vou colocar, portanto, outro, pesquisa online. Portanto, se quiserem também requerer uma conta poupança, neste caso não é uma conta poupança, é uma conta bancária, mas devem mencionar aqui, exatamente, clicar nesta caixa. Neste caso eu não quero, portanto não vou clicar. Isto, portanto, renúncia de sigilo da Banca Suíça. Isto é, portanto, para serem tratados por colaboradores que pertençam ao grupo da Ducascopy. Aqui, portanto, eu concordo em termos de uso
e o local Porto, Portugal, 21 de outubro de 2013. E, portanto, agora neste momento eu recebi um e-mail com a informação, portanto, com esta informação que vejo agora, e com os formulários. Para além disso, eu posso aceder aos formulários agora. Muito bem, vamos então ver a informação. Só um momento. Muito bem. Convém, portanto, a informação já está toda colocada. E neste caso, imaginemos que eu não tinha posto o meu nome completo. Teria posto apenas Cristiano Pires. Neste caso, no formulário surgiria assim, e isto não é suficiente para abrir a conta. Portanto, isto é uma conta num banco, funciona exatamente como qualquer banco, e neste caso é apenas possível abrir uma conta caso os formulários tenham o nome completo. Então, aqui, portanto, esta informação é a ser adicionada mais tarde pela Ducascopy. Aqui são os termos do contrato. Ler muito cuidadosamente. Se tiverem alguma dúvida, podem enviar e-mail. Aqui, portanto, é importante confirmarem se a informação está correta. Aqui, portanto, a assinatura do cliente. Nós não queremos assinaturas digitais. Portanto, o cliente tem que imprimir os formulários todos e tem que assinar manualmente. Antes de enviarem os formulários, portanto, a documentação em geral, eu sugiro que enviem por e-mail para mim e eu posso então confirmar-vos se está tudo corretamente preenchido ou se há algo a alterar. No caso de não o fazerem, por vezes existe o erro, existe a possibilidade de haver algum erro e terem que enviar mais tarde os formulários. Para além de tempo, também tem mais custos. Portanto, como veem, a informação já está toda aqui. Podem adicionar, por acaso não podem, mas podem adicionar mais tarde manualmente. Portanto, aqui mais informação sobre os beneficiários. E, portanto, o último formulário que não tem informação. Neste caso é relativamente aos levantamentos. Devem colocar aqui informação bancária. Portanto, o nome do banco, a morada. Vou-vos dar um exemplo. Portanto, Ducascopy Bank. A morada. Portanto, vou colocar a morada da Ducascopy Europa. Então. Las Plechaiela, número 20 A1. O beneficiário, portanto, neste caso, podem fazer copy paste. O número de conta, portanto, neste caso, portanto, ainda não sei atualmente a informação, portanto, mas vou colocar um. Muito bem. O número de IBAN, deve ser um código. Muito bem. O sort code e ABA, portanto, está utilizado maioritariamente nos Estados Unidos, pelo que, portanto, clientes residentes em Portugal e no Brasil, portanto, e noutros países falantes de português, não é necessário, podem colocar apenas não disponível em inglês. E o SWIFT, portanto, não sei se está algum SWIFT, mas muito bem. Após isto, neste caso, isto é relativamente, portanto, pessoas que possam ter algum poder na conta, mas, portanto, isto não é obrigatório, isto é apenas mandatório, portanto, isto é opcional, quero dizer, pelo que podem ler e, portanto, se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo.
Depois sugiro então imprimirem e assinarem manualmente. Para além disso, portanto, para além destes formulários assinados manualmente e enviados por correio para esta morada que podem ver aqui em Passos, portanto, aqui no fundo, vamos lá outra vez, aqui no fundo, portanto, esta é a morada para a qual devem enviar a documentação na Lucas Copy Bank. Podem colocar diretamente assim porque vai chegar. Para além disso, devem então uma cópia original certificada por notário ou uma instituição semelhante, portanto, do passaporte, cartão de cidadão ou carteira portanto, carteira de identidade, no caso do Brasil, e também uma cópia original de um comprovativo de morada. Tem que ser emitido até há 3 meses, tem que ter a morada atual e não pode ser de telecomunicações, ou seja, não pode ser de, portanto, internet, televisão, nada disso. Pode ser, sim, da eletricidade, do gás, da água, um extrato bancário, da universidade, das finanças. Portanto, pode ser este tipo de documentação. Portanto, na Ducascopy Europa, a abertura de conta é um pouco diferente. Então, ver. Vamos antes mudar para português. A abertura de conta na Ducascopy Europa, portanto, atenção, pode abrir uma conta instantânea enviando-nos cópias digitalizadas de documentos se o valor total do seu depósito não exceder 7.500 euros e os fundos que deposita de uma conta em uma instituição financeira que esteja registada em qualquer país da União Europeia, é o caso de Portugal, Austrália, Brasil, Canadá, Hong Kong, Índia, República da Coreia, México, Singapura, África do Sul ou também na Suíça. Para além disso, residentes de mais de, portanto, aproximadamente 90 países podem também enviar a documentação digitalizada por e-mail, caso pertençam a um destes países e o valor de investimento seja inferior a 2.000 euros ou até 2.000 euros. No caso de, portanto, países falantes de português, existe Moçambique, existe Timor-Leste, existe também Cabo Verde e, portanto, julgo que seja tudo. Exatamente. Vamos novamente à página da Ducascopy Europa. Portanto, eu desliguei. Então, para abertura de conta, portanto, o registro é aqui, mas neste caso o cliente pode fazer upload dos documentos digitalmente aqui. Coloca o e-mail, o IN, portanto, o cliente é informado disto no final do e-mail, após registar, e este verification, que é, portanto, este código que vem aqui. E podem mais tarde fazer upload dos documentos. Neste caso, a análise da documentação pode demorar até 2 dias úteis. Salvo exceção, no caso de haver algum feriado, neste caso pode demorar um pouco mais. Por hoje, portanto, esta informação ficará então por aqui. Num próximo webinário daremos mais informação sobre a abertura de outros tipos de contas e, portanto, esta informação também estará online para confirmarem a qualquer momento. Agradeço a todos a vossa comparência e espero encontrar-nos novamente mais tarde. Okay, Gita, for today we already informed clients about everything. Do you hear me? Maybe Victoria? Maybe Manuel?